para tudo. Mais uma vez, desta vez não para ser esposa, não para ser companheira do dia a dia como esposa, mas para ser uma amiga do ex-marido a pedido dele. Ela para tudo para dar atenção mais uma vez a esse homem e retribui todo esse carinho, toda essa atenção que ela teve com ele, da forma mais cruel. Esse homem tentou fugir, mas acabou preso em flagrante. Tem reportagem que vai contar tudo, já Percival fala. Roda. O barulho da brincadeira dos netinhos foi o que incomodou Florisvaldo. Agora são o silêncio e o sofrimento que tomam conta do local do crime. Foi no corredor da casa do filho e na frente das crianças que Silvaneide, de 61 anos, ficou caída. Tivemos acesso ao quintal da casa da família, onde as duas mulheres foram atacadas por Florisvaldo. O funileiro, de 67 anos, tentou praticar um duplo feminicídio com um pé de cabra. A arma foi apreendida pela polícia militar e o criminoso preso em flagrante. A ex-mulher não resistiu e a nora, chamada Daisy, de 32 anos, foi salva por pouco. Vizinhos ouviram gritos de socorro. Os populares não deixaram ele sair, né? Aí ele ficou e a polícia chegou e levou. Os parentes chegaram para tirar o lixo, algumas coisas que ficaram aqui para trás na casa, e por isso permitiram a nossa entrada. A neta da vítima fatal, ela é menor de idade, ela já entrou na casa. Eles estão tentando achar alguns documentos, alguma coisa, alguma foto do Florisvaldo, porque segundo a família, ele guardava tudo, ele trancava todas as coisas dele, ninguém tinha acesso. A terceira casa do terreno começou a ser construída há alguns anos para que o funileiro morasse sozinho. Silvaneide já não aguentava mais tanta agressividade e ameaças de morte. O casal ficou junto por mais de 20 anos. A separação aconteceu, mas logo depois veio a descoberta da doença. Silvaneide não reatou o casamento, só permitiu que ele voltasse a viver mais perto dela enquanto precisasse de ajuda. A vizinha e grande amiga da vítima, ela veio aqui no momento da agressão, quando ela estava caída, já muito machucada. Onde que ela caiu? Ela vai mostrar pra gente. A gente vai entrar aqui, a gente não vai entrar na casa, mas a gente está aqui na parte do quintal, e aqui dá pra gente ver a casa que estava sendo construída aqui para o Florisvaldo morar. Eles ainda não tinham conseguido terminar essa construção por conta da doença muito grave, o câncer que o Florisvaldo estava tratando. Então eles estavam morando aqui nessa casinha, seria a casa do filho. O filho dela, ela morava aqui em cima. Estava dormindo no quarto separado ao lado dela porque ela estava ajudando ele, né, com a doença. E ela caiu aqui. Florisvaldo ainda tentou intimidar os vizinhos e amigos de longa data. Vi aquilo ali, eu saí daqui tremendo e eu saí pra fora chorando. Ele estava ali, normal. Sem fazer nada? Aí depois ele saiu pra fora e teve verbal aí, que ele falou um monte de bagaceira aí pros amigos, ainda bateu nesse moço que veio trazer ela. A Silvaneide morava nessa rua há mais de 20 anos e ela tinha muitas amigas. Não era segredo que ela já estava separada de Florisvaldo já há muito tempo e ele só estava morando aqui ao lado dela por conta de uma grave doença. A família, ao longo desse tempo, com muito esforço, conseguiu construir mais duas casinhas nesse mesmo terreno. Então, Silvaneide morava ao lado do filho, com a esposa e com 4 netinhos. Florisvaldo estava arrumando uma casinha aqui na frente para que ele ficasse morando sozinho. Ela tentava se separar, procurava um outro lugar para morar, mas como ele ficou muito doente, Silvaneide, pela bondade que ela tinha pelas pessoas, ela passou a cuidar do ex-marido. Cuidava por amor ao próximo. Ela não abandonou ele nesse momento difícil, apesar deles estarem aparentemente separados de cor. Há muito tempo, separada há muito tempo. Ela cuidava dele por amor.
por amor ao ser humano. Todos lembram de Silvaneide como uma pessoa de ótimo coração, que só pensava em ajudar ao próximo e só por isso o ex-marido ainda vivia por perto. Silvaneide reclamava frequentemente da violência familiar. Já havia feito de tudo para se separar, porque sabia que o ex-marido poderia cumprir um dia as promessas que fazia contra a vida dela. Ela estava com vontade de ir embora para um lugar longe. Com medo. Ameaçava já. Mas ele já tentou matar várias vezes. Sabia de outras histórias, ela chegava a compartilhar com as vizinhas. Ela estava toda roxa, o bracinho dela machucado. Apesar da violência doméstica vivida pela vítima nunca ter sido segredo, os vizinhos ficaram chocados com a notícia do crime. Foi por volta do meio-dia de terça-feira que a briga começou dentro da casa. Florisvaldo estava incomodado com o barulho dos netos, as crianças, que brincavam bem aqui na frente. Ele então foi reclamar com a nora, Daisy. E ela, quando respondeu para o sogro, começou a ser agredida. Florisvaldo pegou uma barra de ferro e começou a agredir a nora. Então, Silvaneide, incomodada com aquela situação, só pensou em uma coisa: em proteger a nora. Ela entrou no meio da confusão e então ela começou a ser agredida, principalmente na região do rosto e da cabeça. Ela, depois de levar alguns golpes, caiu inconsciente e mesmo assim Florisvaldo foi para cima da vítima, já no chão, sem chance de defesa. Ele ainda tentou agredi-la diversas vezes e foi impedido também pela nora, que passou a tentar proteger a ex-mulher de Florisvaldo. Mas as duas ficaram muito feridas. Depois disso, ele só parou de agredir as vítimas porque um vizinho intercedeu. As crianças pediram socorro. Então, um vizinho entrou na casa e conseguiu tirar a barra de ferro da mão de Florisvaldo. Só que depois disso, ele ainda pegou uma tesoura para ameaçar quem quisesse chegar perto dele. Florisvaldo não fez nada, ficou parado, bem aqui no portão, enquanto todo mundo tentava socorrer as vítimas. Disseram que depois que ele matou, ele ficou parado na frente da casa com uma mochila nas costas, como se nada tivesse acontecido? Exatamente. Enquanto isso, todo mundo desesperado para tentar socorrê-la. E quem foi para socorrer saiu machucado. A polícia militar fazia uma ronda de rotina na região quando recebeu o chamado. A indicação era a rua, o número da casa e que a ocorrência seria violência doméstica. Quando os policiais militares chegaram aqui no local, achavam que era uma briga comum que daria para ajudar essas vítimas, que chamaram o apoio da polícia militar. Já não dava mais tempo. Quando os policiais entraram na casa, viram a Silvaneide caída, já inconsciente, muito ferida. A nora dela, Daisy, estava de pé ao lado da vítima caída, mas também muito ferida. Os policiais então não mexeram na vítima, chamaram o socorro e então Silvaneide foi levada para o hospital, mas ela não sobreviveu. Os ferimentos eram muito graves. A nora dela, Daisy, foi levada pela própria família para o hospital, mas também ficou com ferimentos graves. Então, o filho da vítima fatal e marido da Daisy, filho do assassino, quando chegou em casa, descobriu tudo o que tinha acontecido. O filho do casal não estava aqui no momento da briga, não pôde proteger nem a mãe e nem a esposa do próprio pai. Segundo os relatos dos vizinhos, a família tinha 2 filhos. Silvaneide tinha um casal e esse filho que morava aqui com ela já havia tentado protegê-la em uma outra situação. Há anos atrás ele chegou até a ferir o pai com uma faca, tentando defender a mãe. A família ainda tentou viver em harmonia, apesar da agressividade de Florisvaldo. Parecia uma tragédia anunciada. Todo mundo da rua sabia
sabia da violência e do risco de Florisvaldo cometer esse crime bárbaro. Ela era uma pessoa muito tranquila, uma pessoa religiosa, né? Vivia de casa para a igreja e cuidando dos netos, da família. E é isso que eu sei dela, né? Uma pessoa muito boa. Desses 20 anos de relação que a senhora, como vizinha, pôde acompanhar, o que ela sofria? Ela chegou a dividir algum problema nesse relacionamento provavelmente violento? Sim, às vezes quando a gente se encontrava aqui, né? Ela sempre relatou que ele sempre agredia ela verbalmente, chegou a jogar prato de comida nela uma vez, sempre agredindo verbalmente, né? Então era uma relação assim dele, era uma relação muito conturbada, ele tinha muitos ciúmes, tudo para ele criava alguma situação de ciúmes, então ele tem muitos ciúmes dela. Sempre foi agressivo. Isso não era segredo? Não, para ninguém. Aqui na rua a gente já sabia, ele era uma pessoa agressiva, mas nunca a gente imaginou que fosse chegar a esse ponto, né? O desejo de Silvaneide de refazer a vida longe do ex-companheiro violento não era segredo. Mas, segundo os vizinhos mais próximos, ela não teve tempo de realizar esse sonho. Uma vez ela chegou a falar para mim que ia embora, morar com a família dela na Bahia, porque ela não estava mais aguentando, né? As agressões, assim, verbais e com medo de chegar nesse ponto. Ele ameaçava. Sim, ameaçava. Era como um grito de socorro. Silvaneide avisava que precisava se livrar do ex-marido. Sabia que corria sérios riscos, mas a bondade em cuidar do homem doente falou mais alto. Mesmo com a doença em estado avançado, Florisvaldo não deixou que a ex continuasse a vida ao lado dos netos e dos filhos. Encontrou um motivo para mais uma briga e acabou com a alegria de toda a família para sempre. Era domingo ali no mercadinho. Ela falou que apanhava tanto desse homem, tanto. Eu falei, mulher, por que você vai com esse homem? Ela disse que dormia num quarto separado, trancada. Então, ela já estava caçando um lugar para morar, né? Muito boa ela, uma pessoa muito boa. Ou seja, Percival, ele já dava trabalho há muito tempo, né? Ou seja, ele é mau caráter, ele tem a maldade no seu DNA. Agora, a mulher é de uma grandeza espiritual incrível. Quer dizer, ele está com câncer e diz que precisa ser cuidado e tal. E ela se transforma de ex-mulher numa cuidadora. Exatamente. Literalmente uma cuidadora dele. Exatamente. Ele ainda se acha com o direito de vendo os próprios netos brincando na casa, as crianças esbanjando alegria e achar ruim. Eu tenho netos, Bruno. Neto é dono da casa. Né? Porque minhas filhas não puderam fazer, em casa neto faz. E esse é o comportamento dos avós de modo geral. Então ele quer que os netos, as crianças sejam bonitos. Aí há uma reação, ele ataca a cuidadora, a ex-mulher. Você vê que já não vale nada, é mau caráter. Né? Mau caráter. Dependente, morrendo com a doença lá, situação complicada.